Quando eu saí, foi muito interessante que as luzes do poste incomodavam a minha vista. Fazia assim, sabe? Ficava aquela coisa meio que latejando. Meu nome é Karine, eu tenho 34 anos, sou assistente social, mãe de 3 filhos, casada e atualmente eu trabalho no AfroReg, no projeto Segunda Chance. Aqui eu atuo como assistente social e assistente de coordenação. Eu também sou egressa do sistema penitenciário, eu iniciei minha vida no crime em torno dos meus 13, 14 anos. Eu nasci numa família de classe média, bem diferente do contexto de realidade social que a gente tem hoje dentro do sistema penitenciário. Tiveram outras questões que me levaram para o mundo do crime, questões também que eu penso que muitas ligadas à família, ao querer mostrar o que eu podia fazer, também a questão do poder, porque quando você se insere no crime você tem um certo poder. São diversas coisas, mas enfim, eu iniciei minha vida no mundo do crime com 13, 14 anos. Eu costumo dizer que eu passei por todos os artigos, menos homicídio, mas acho que assalto, furto, estelionato, tráfico de drogas, associação ao crime organizado, enfim. Em 2005, eu fui para o cárcere, sob uma investigação do DENARC. Eu trabalhava para um traficante e eu gerenciava a mercadoria dele, que saía de São Paulo e ia para o interior de São Paulo. E aí eu estava sendo investigada. Na verdade, eu estava sendo investigada nem por conta do que eu fazia, mas porque assim, eu não nasci na comunidade, mas eu vivia dentro da comunidade. Eu passava por dentro da comunidade e eu conhecia todas aquelas senhorinhas que ficavam ali na biqueira vendendo droga. Porque parece que não existe, mas existe sim. Muitas senhoras de idade, muitas pessoas que ninguém imagina que estão ali traficando, mas estão. E aí eu passava, ô dona Maria, ô dona fulana, ô dona ciclana, e abraçava e beijava. E aí o DENARC começou a achar que eu era o quê? A fornecedora de mercadoria da comunidade. Tinha um outro agravante. Eu usava droga de final de semana. Às vezes durante a semana também, mas não era, eu nunca fui adicta, mas eu gostava de usar. Eu trabalhava com a droga, não usava da minha droga. Quando eu usava, eu ia comprar na biqueira a droga que eu usava. Então eu ia nessas duas, ou nessa que eu passava diariamente, ou na outra que estava ao redor. E eles estavam investigando as duas comunidades. Então, por eu sempre estar ali, e eles viam uma pessoa bem vestida, branca, loira, que foge do perfil de quem eles acreditam, entre aspas, que está ali traficando, que é sempre o negro ou o pobre, né? Que eles acham que tem um perfil, um estereótipo. Não tem, o crime não tem estereótipo. Certo dia, num dia 19 de outubro de 2005, eles invadiram minha casa. Não tinha nada meu, mas tinha mercadoria de uma pessoa que morava comigo, que trabalhava para mim, mas a mercadoria não era do trabalho que ela fazia para mim. E aí a gente acabou indo presa. No DENARC eles tentaram fazer um acerto de 200 mil reais na época. Quando que eu tinha 200 mil reais? Eu não era a traficante. Aí eles queriam os 200 mil. Eu falei, pode me levar presa então, que o tempo que eu ficar no cárcere eu não vou pagar esses 200 mil para vocês. A gente chamava de Dakar 4. E ali eu fiquei até 2006, eu não me lembro agora se março ou abril, mas eu lembro que era um pouquinho antes da Páscoa que eu saí. Dentro do depoimento dos policiais e tal, o juiz entendeu que tinha algumas coisas inconsistentes e acabou me absolvendo. Que para mim não foi tão ruim, porque de fato, não que eu não fizesse na época, eu fazia. Eu estava inserida no crime, mas no momento que eu fui presa, o que tinha na minha casa não era meu. Era de uma outra pessoa que morava comigo e a gente, por algumas questões éticas do crime, jamais você vai chegar lá e vai falar, né? Vai caguetar a pessoa. Não, é dela, não é meu, não. Isso era uma coisa que tinha que ter surgido da pessoa. Eu tive várias vivências nesse meio tempo. Eu digo que eu sempre vivi os dois mundos, né? Eu nunca fui uma pessoa que eu fui só inserida na criminalidade. Eu acho que até por uma questão de cultura, de formação educacional, isso tudo conta para a sua formação como pessoa, como ser social. Quando eu saí do cárcere, em 2006 eu conheci meu esposo, dentro do cárcere. Meu esposo estava preso
e que está até hoje, fazem 14 anos que ele está preso. Eu tinha um amigo que estava preso no mesmo lugar que ele, e aí esse amigo falou, tem um menino aqui e tal, sozinho e tal, você não quer conhecer ele? E aí foi, comecei a conversar com ele, aí resolvi visitá-lo, aí fui visitá-lo, depois desse dia nunca mais larguei ele, aí engravidei dele, do meu filho de 9 anos, meu filho tem 9 anos hoje. Depois, em 2012, a gente casou dentro do cárcere. E aí eu engravidei do Lucas, que é o de 3 aninhos. Então eu tenho a Tainá de 16, o Rian de 9 e o Lucas de 3 anos. Não, olha, eu entrei em outubro, eu fiquei 5 meses no cárcere. Até que foi rápido, não foi dos mais demorados, não. Mas porque eu tinha uma advogada particular, tá? Tem toda essa diferença. Porque se você tem um advogado particular e você cobra desse advogado, é um advogado que faz, que vai, que está sempre no cartório, que está cobrando o cartório onde está tramitando o processo, como que tá, não sei o quê, a coisa anda. Mas 10 anos que eu saí do sistema, fez em março, abril desse ano, mas ainda continuei inserida no crime, mesmo depois de ter saído do cárcere, ainda continuei fazendo outras coisas. Eu acho que eu posso dizer que a minha vida no crime foi até 2008, e dentro desse tempo, na vida do crime, acontecem muitas coisas, a gente vê muitas coisas, tem muitas perdas, são muitas pessoas que saem para fazer alguma situação e não voltam, porque são baleadas, morrem, ou às vezes morrem até por cobrança do próprio crime, então você tem muitas perdas, e uma hora isso começou a me cansar. Eu costumo dizer, principalmente quando eu vou fazer palestra, ou na Fundação Casa, ou em alguma instituição que atenda meninos de medida socioeducativa, eu deixo bem claro, porque a molecada sempre quer questionar, mas saiu do crime por quê? Eu estava devendo alguma coisa, deixou algum pé? Não. Eu sempre digo para eles, eu não saí do mundo do crime porque eu devia alguma coisa para alguém, ou porque eu dei mancada com alguém, ou porque eu tive algum motivo que me desabonasse enquanto ser humano, ou a minha conduta, não. Eu sempre fui uma pessoa que seguia a disciplina, era correta com os outros, não roubava ninguém, não passava ninguém para trás, mas eu saí do crime porque eu cansei e eu queria uma vida melhor. Eu queria deixar um legado para os meus filhos. Eu não queria que a minha vida se acabasse novamente ou dentro do cárcere ou num caixão. Eu saí para fazer uma situação, aí nessa situação teve um desacerto, uma pessoa foi baleada, eu socorri essa pessoa e depois de algum tempo essa pessoa acabou indo para o cárcere nessa situação. Depois de algum tempo, essa pessoa começou a ter umas dores dentro do cárcere, aí recebeu uma aplicação de uma injeção que, segundo a família, essa injeção ela era uma injeção que deveria ser aplicada em cavalo, e foi aplicada nele. E ele teve trombose, foi para o hospital, recebeu a liberdade dele provisória no hospital, e acabou vindo a óbito depois de 2 meses. Então eu entendi que aquilo tinha sido mais um livramento, porque eu poderia ter ido para o cárcere dentro dessa situação. Eu entendi que foi uma nova oportunidade que eu tive, porque eu poderia ter ido para o cárcere. Aí eu falei, não, eu vou parar, já estava com meu filho pequeno, meu filho não tinha nem 2 anos ainda. Falei, não, eu vou parar e vou retomar minha vida de outra maneira, porque como que vai ser agora? Um pai já está preso e a mãe presa também, mas aí eu comecei a fazer essa reflexão. Falei, não, eu vou parar, não quero mais isso para mim. Poderia ter acontecido ou de eu ir para o cárcere ou até mesmo de eu ter sido baleada no dia, ter acontecido alguma coisa do tipo. Então, pelos meus filhos, eu resolvi mudar de vida. Quando eu cheguei, eles me recepcionaram muito bem. Só que depois as pessoas vão cansando, né? As pessoas vão vendo que você continua inserida, que você continua fazendo, e aí meio que vão abrindo mão, né? Não, vão deixando de lado. A minha sorte é que eu sempre tive uma tia que nunca desacreditou de mim. Eu acho que isso é peça fundamental também para a transformação das pessoas. Alguém acreditar em você. Porque quando você não tem ninguém mais que acredite, você não tem perspectiva nenhuma. Não tem ninguém que acredite, então vamos continuar sendo o que eu sou mesmo. Planos pessoais, esperar meu marido sair do cárcere, tentar ajudá-lo a retomar os estudos,
inserido no mercado de trabalho ou de repente de fazer ter alguma atitude empreendedora. Acho que é isso.